Olá, olha eu por aqui, boa noite. Se você está assistindo esse vídeo é porque a live ficou gravada. Vou estar esperando a galera entrar, então como de praxe todo mundo fala, quiser adiantar um pouquinho, né? Que tá sem música. Quando eu colocava a música eu falava assim pra vocês, fica aí ouvindo a música, mas agora está sem música, então você pode adiantar um pouquinho se for o caso. Ou então não, fica comigo esperando a galera entrar. Nosso tema, vamos embora colocando o nosso tema da live aqui. Vamos fixar. Olá! Olá, Gabi! Tô falando aqui para esperar um pouquinho a galera entrar. Hoje, um tema que eu nunca imaginei estar falando sobre esse tema. Estou até diferente para essa live, ó. Tava pensando que... Eu nunca tenho foto da capa, então eu vou me preparar logo para a capa. Vamos lá, nosso tema é... Nosso tema... Deixa eu escrever aqui. Você mandou. Daqui a pouco, o convite vai mandar na hora... Ainda não mandei o convite, não. Deixa eu abrir a live. Deixa a galera entrar. Aí eu vou me apresentar e aí eu mando o convite. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Não posso esperar muito, porque minha convidada já está aqui, então a gente já pode começar até, né, Gabi? Calma aí, só mais um pouquinho para o Instagram avisar a galera que a gente está aqui. Vai disparando aí, como eu estava falando anteriormente. Sim, já estamos aqui no ao vivo para poder gerar a notificação. Para quem está chegando ou vendo o vídeo de prima, me chamo Rosane Neves, sou contadora, especializada no segmento de beleza, saúde e bem-estar. E estou aqui nesse canal, mas vou estar também compartilhando no Neves Serviços Contábeis. Ah, entendi. Você quer que eu já te chame para você chamar? Calma aí. Como é que chama aqui? Convidar. Gabi. Pronto. Já te convidei. Não? Né? Você não tem pedido. Convidar. Já te convidei, Gabi. Aí você tem que aceitar aí, né? Você colocou. Não, salva no final, né? Aí a gente salva no final. Aceita o convite. Era bom. Eu mandei lá pro Neves pra gente chamar. Não está conseguindo participar. Você não está conseguindo participar? Pede aí para participar, para ver se eu aceito aqui, Gabi. O bom do ao vivo é esse. Sem problema, gente. Eu tô mandando para você. Pede você, Gabi, pra gente ver. Pede você o convite.
Então, enquanto isso, deixa eu ir me apresentando aqui para quem está assistindo de prima, nunca vi solicitação. Solicitação. Pronto. Aê, Gabi! Aê. Então a gente vai começar daqui. Boa Você noite. colocou a live para salvar? No final, salvo. Ah, é no final? Isso. No final aparece lá assim, quer salvar? Aí eu já vou salvar, para a gente poder trabalhar. Oi, Rebeca, obrigada. Vamos nós, deixa eu me apresentar, depois você se apresenta, né? Primeiramente, boa noite, quem vai estar assistindo esse vídeo, salva aqui nas nossas redes sociais, né? Quem não me conhece, Rosane, sou Rosane, Rosane, né? Sou contadora, especializada no segmento de beleza. Às vezes as pessoas falam assim para mim, uma contadora que faz live, sim, desde 2019 eu estou aí, entre tapas e beijos. Atuei 22 anos na área de RH, por isso que eu gosto tanto de gente. Hoje o meu escritório não trabalha somente com contabilidade, a gente faz recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento para a área da beleza e não beleza, mas todo mundo é belo, né? Que legal! E todo mundo é belo, é ótimo. E nessas minhas andanças aí no curso, por aí, eu encontrei essa pessoa que foi paixão à primeira vista. E a Gabi vai estar se apresentando também. E saiu esse tema na nossa live de improviso. Vamos fazer. Ela me puxou pelo braço para eu estar retornando às minhas lives, que eu tinha dado uma parada. Tem coisas que é mais fácil fazer quando a gente está de luto, sabe? Ficar se olhando assim na tela, para mim, estava complicado. Estava meio complicado. Mas, graças a Deus, assim, eu acredito que um passo de cada vez. Papai do Céu vai botando anjos. A Gabi está sendo um anjo também que está me ajudando aí nessa trajetória de retornar para cá. Porque quando a gente fala de propósito... várias coisas... Você viu que várias coisas apareceram para a gente não fazer a nossa live, né? Então, a gente foi firme. Isso aí. E quando as pessoas falam de propósito, tudo é muito bonito quando falam, propósito isso. Eu acredito muito no seguinte, meu propósito de estar aqui na NET, claro, estou divulgando meu trabalho, né? Não vou dizer que, só estou aqui. Não, é bom que a gente está divulgando nosso trabalho, sim. Mas o meu propósito maior é estar compartilhando também. Porque, assim, Deus foi tão bom comigo esse tempo todo. Eu já ter estudado o que eu estudei, ter vivenciado. Tem coisas que a gente não entende, mas também a gente tem que agradecer e depois pedir força para o Pai do Céu. Mas assim, eu acredito que a gente não tem que só receber, não, sabe? E na vida aqui é bem assim, a gente também tem que estar dando, né? Trocando. Então, eu sempre, quando estava presente aqui na rede social e vou voltar, se Deus quiser, é realmente com o intuito de ajudar, né? E voltando a falar de Anja, eu conheci a Gabi. E a gente vai falar um bate-papo aqui. Mas eu queria conhecer um pouco mais, e também quem está assistindo, seja no meu canal, seja no canal dela a primeira vez. Eu sempre nas lives, Gabi, como eu não decoro nada do... Aí é sempre assim, eu deixo a pessoa se apresentar, que é mais fácil. Aí fala um pouco da Gabi pra gente. Bom, eu estava enviando uns convites aqui, vamos lá. Show. Bom, meu nome é Gabi Passos, sou terapeuta sexual, estou me formando em sexologia, são coisas diferentes. Também vim do mundo corporativo. O meu último emprego, eu trabalhei por 10 anos numa agência de publicidade na área administrativa, e eu estava surtando, e aí resolvi mudar totalmente, mudei de cidade, porque eu morava em São Paulo, agora estou morando em São José do Rio Preto. Então, foram várias mudanças ao mesmo tempo, e eu me encontrei na área da sexologia em si, né? Era algo que eu já conversava com as minhas amigas com muita facilidade,
Sempre gostei muito de conversar a respeito desse assunto. E, sem querer, acabei entrando para essa área, sabe? Porque não foi uma coisa programada, não foi uma coisa planejada. Um belo dia eu estava fazendo terapia e eu pensei, falei, caramba, gosto disso, viu? Falei, tá aí uma profissão que eu acho que me daria bem com isso. Mas isso lá em 2018. Eu tinha acabado de perder um neném, eu estava grávida de 2 meses, perdi e fui fazer terapia. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ficou aquela sementinha ali que eu falei, tá aí um negócio que eu ia gostar de fazer, né? Mas, assim, na área da terapia mesmo, sabe? Não tinha pensado na área da sexologia, nada disso. E aí, o ano passado, eu falei, caramba, eu falei, mas a terapia e o sexo combinam comigo, então por que não unir o útil ao agradável, né? E eu já estava ficando maluca no escritório mesmo, eu falei, então, de repente, está aí uma chance de começar de novo numa nova carreira, uma nova profissão, e tô aí trabalhando, tô adorando. Tem algumas histórias já incríveis para contar de pessoas que eu consegui ajudar. Então, eu acho que para mim está sendo uma realização, sabe? Trabalhar com isso. É uma coisa muito gostosa de se fazer. Eu gosto de trabalhar com o público. Então, na agência eu era gerente administrativo e eu acabei pegando a área de mídia para fazer, porque na administração mesmo, eu quase não tinha contato com pessoas externas, né? Então, e eu estava sentindo falta daquele contato humano. E aí, no fim, com a área de mídia, eu consegui ter esse contato. Então, eu ficava realmente louca, porque era muita coisa para fazer, né? Você dá conta da área administrativa toda da agência e mais a área de mídia. Então, foi muita coisa e acho que tudo tem a hora certa, né? A mudança veio no tempo certo e as realizações começaram a acontecer. Nada é por acaso, né? Papai do Céu vai nada é por propósitos. Então, exatamente. Dona Gabi, e aí o propósito maior foi a gente ter se encontrado naquele evento. Não foi? Divisor de água, gente. Sim. Eu ainda tô, assim... Eu acredito... Ó, embasbacada. Tá tudo novo. Eu ia falar, eu achei demais. Eu quebrei um tabu, empoderada de sucesso. Uma contadora, viúva, indo para uma rede social falando de sexualidade. Olha que máximo! Eu tô indo me beliscando. Olha só, ó. Vamos nós. Eu abri a caixinha para algumas perguntas. E aí, a gente pode deixar também, quem quiser perguntar aqui, pode ser? Claro, interagir? claro. Beleza. Quando a gente falou lá no tema sobre empreendedorismo, né? Empresário e a sua sexualidade, eu trabalho muito com a área da beleza, né? Então, esses dias em oração me veio uma cena, isso aqui eu nem comentei como, que lá na época da pandemia, trabalhando em casa, aí que meu esposo teve mais contato com eu, contadora, eu com a Neve Serviço, que a Neve Serviço acabou ficando em casa e uma funcionária trabalhando no escritório. Aí, resumindo, aí ele via como eu converso tanto com as minhas clientes, né? E aí, ele falando assim, você se achou com essa mulherada, né? E a gente falou... Aí, pensando à noite, eu falei, caramba, tudo a ver também, né? Sexualidade, mulherada, empreendedorismo, porque assim, por trás do CNPJ tem a gente lá, né? A gente mulher, e atrás da gente mulher tem N coisinhas, que eu vou estar trazendo mais temas que tem a ver, né? Porque a gente fala muito de saúde mental, autocuidado, e eu acho que por tabu, não sei, aí você vai falar muito, né? Eu acho que a gente não fala muito de sexualidade, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu vim de uma família, eu me formei na igreja, eu sou católica. Flávio falava que eu era barata de sacristia. Oh, meu Deus do céu. Eu vivia, né? Você era o quê? Frente, né? Barata que você era o quê?
Ele me chamava de barata de sacristia. Quem disse que na sacristia tem barata? Tem Mas barato. tanto faz por nada. Então a gente cresce assim, primeiro religião, né? Aí depois a gente vive para a família. E aí eu tô nessa vibe também de olhar para mim, né? Com 44 anos eu começando a olhar para mim. E aí foi aí que também que a Gabi começou a falar sobre sexualidade, né, tal. E a gente não vê isso, né? Então, eu converso muitas coisas, né? A gente papo com outras donas de empresa, mulheres, a gente sabe sempre algumas coisinhas. Mas eu tive uma caixinha que a gente jogou aí, uma pergunta, que eu falei, Sim. vou jogar para a Gabi, né? A pessoa trabalhando numa empresa masculina, masculinizada. Eu entendo que eu já trabalhei com chão de fábrica, né? Aí essa pessoa estava perguntando assim, como ter sexualidade, né? Trabalhando no universo masculino, né? Uma empresa masculina. Porque, assim, eu digo o meu exemplo. Eu sempre, nunca usei coisa muito transparente, decotada, quando eu trabalhava com muito, assim, empresa de reparos navais, empresa de chão de fábrica de óleo químico e tal. Então, acaba com isso, eu não acabava não me maquiando. Hoje em dia, por eu trabalhar na área muito com a área da beleza, meus clientes me ajudam nisso. Ih, vai botar Hoje mesmo, fazendo reunião antes da live, a dica que foi, eu já anotei. Você clareou o cabelo, né? Então, você trata de botar uma cor nesse rosto. Então, você vê como a área da beleza puxa. Mas quem não? E quem não? E como fazer isso dentro Sim. de um cenário masculino, dona Gabi? O que você me Mas diz sobre isso? não é porque o cenário é masculino que você precisa se masculinizar, né? Você pode, sim, trazer a sua sensualidade, o seu feminismo para dentro dessas empresas. Então, assim, você não precisa colocar roupas sensuais, porque uma roupa muito sensual numa empresa onde tem muitos homens trabalhando, isso você vai causar um alvoroço dentro da empresa. Mas você pode, é o que você falou, a maquiagem é tudo. E a maquiagem traz o feminismo da mulher, deixa a mulher muito mais feminina. Então, assim, isso vai fazer com que a mulher fique... não fique masculinizada, porque a maior parte dos funcionários da empresa são homens. E uma outra coisa é o fato da pessoa estar sempre... Eu penso assim, quando a mulher, está com a vida sexual dela em dia, ela fica muito mais alegre, ela fica muito mais... vida sexual em dia? Você... Tá todo dia. Exatamente, Rô. E assim, quando a gente fala em vida sexual ativa, em vida sexual... foi esse termo que eu usei. Que está nativo. Em dia. Tá em dia. Que está em dia com a vida sexual, em dia, as pessoas geralmente ficam mais dispostas, ficam mais animadas, não são tão rancorosas. Então, isso influencia no trabalho. A gente precisa perder a ideia de que o tabu, o medo, de que o sexo tem que ficar só dentro de casa, que o sexo é sujo, que o sexo não é para se fazer toda hora, que não pode ficar fazendo sexo. Não, gente, sexo é vida. Sexo é vitalidade. Então, assim, as pessoas ficam muito mais dispostas, elas ficam muito mais animadas, elas ficam mais... elas trabalham em harmonia, sabe? Quando você realmente está com a sua vida sexual ativa, sabe? Em dia, vamos dizer assim. É que assim, Gostei do tem gente, você é uma delas, Rô, que você sorri o tempo inteiro. Então, assim, aí fica mais difícil a gente entender que não tem uma vida sexual ativa tudo desse luto. Mas é algo... Eu fico pensando um monte de coisa aqui na minha mente. Olha o tema da live. Que, assim... Oi? Ai, meu Deus do céu. Olha o tema da live. Logo no meu momento que eu tô
Mas vamos lá, tem que estar em dia mesmo. Não, eu acredito assim, esse negócio de tabu, né? Eu acredito muito que entre o casal, né? E tudo bem, vale o que o casal lá. Eu nunca tive muito assim, tabu. Eu ficava brincando, sabe? Quando eu ia fazer não, embelezar os pés, eu até brincava assim. Passa bastante lixo aí para ficar macio, que hoje eu vou provocar meu mozico com meu pezinho. Vou ali passar o pezinho lá no saco dele, tem que estar macio. Não vou deixar. Então, assim, eu acho que entre o casal e as brincadeiras também. Eu acho que as pessoas rotulam, acho que a gente, mulher, não pode pensar, né? Não pode falar, porque como promíscua, é uma mulher vulgar, né? Uma promiscuidade. É, Não! né? Mas Quem não pode é uma falar? Eu coisa acho que, por isso que que eu virou. até falo às vezes para minha rede social, as pessoas podem falar. Eu acho que tem coisas Sim, que, como tu falou, é vida, saúde, né? Mas aí sim, tem um tabu falando, mulher não pode falar. Não é que o homem, quando tem mais de uma mulher, é o galã. Mulher é galinha. Se tem, exatamente. Mas nós precisamos desmistificar isso. Nós precisamos mostrar para a sociedade que não, que uma mulher ela pode sim ter a vida sexual dela ativa e ser diretora de uma grande empresa e tá tudo bem, porque qual é o problema? A mulher não pode sair, ela não pode ter um namorado, ela não pode ter um parceiro e ser diretora de uma empresa? Sim, ela pode. Isso o trabalho não tem que interferir na vida pessoal dela. E a gente tem que tirar esse rótulo de que a mulher é galinha porque ela tem um namorado, ou porque ela sai, ela vai para uma balada se divertir e ela conhece um cara na balada e fica com um cara na balada. Isso é o tipo de coisa que não diz respeito a ninguém. Por que o homem pode e a mulher não pode? A mulher tem os mesmos direitos que os homens. E é isso que a gente está começando a brigar no sagrado feminino, porque a gente está mostrando para a sociedade que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. sim. E assim, e se eu não quero ir para balada e não quero ficar com ninguém, tá tudo bem. Tudo bem Eu sou também, dona da minha vida. Ninguém tem que se meter na a minha vida. sociedade cobra tudo, né? Eu namorei Flávio 8 anos. Aí os outros, vai casar não, vai casar não. Aí depois a gente casou, mas terminamos primeiro a faculdade. Aí depois já tinha não sei quantos anos, 12 anos de casa. Aí, filho, te cobram. Se você ficar igual agora. Eu tô 1 ano, 2 meses no luto, não tá vendo ninguém, não, eu não quero. É o meu momento, entendeu? Eu não quero ninguém, mas estou falando de sexualidade. Mas Exato! Ninguém tem nada a ver eu, com isso. Você tem que ter o seu tempo e tem que procurar alguém dentro do seu tempo. A hora que você estiver a bem, gente tem que se você... respeitar, as pessoas não respeitam, eu acho. E se a gente for pela vibe da sociedade, eu falo muito que ninguém paga meus boletos, né? Quem pagar os meus boletos Exatamente! tá com o papai do céu. Então, assim, outro dia eu fiz um vídeo, mas eu não botei. Eu que se ferre todo mundo, sabe? Porque cada um. Mas você começou a responder uma pergunta que eu ainda não fiz, que puseram lá na caixinha, né? O que a sexualidade, né, ajuda na gestão? Porque o meu foco da live não é só ficar falando de você aqui, não. É trazer sempre todos os conteúdos para a gente gestora. E tem tudo a ver. Como você tem tudo a ver? Ó, eu aprendi, me veio agora a cabeça. Cuidado que live comigo é assim. Quando eu estava numa empresa de outsourcing, não vou falar o nome aqui, e aí eu tive um gestor, né? E ele era casado com outro homem e tal. E ele uma vez chegou de São Paulo, aqui no Rio, que ele era meu gerente, eu era supervisor. Aí falou: olha, hoje eu tô com muita dor de cabeça. Não vem falar assuntos, deixa eu eu tô com dor de cabeça. Aí aquilo para mim, que eu trabalhei anos no mercado corporativo, antes eu tinha trabalhado também em multinacional, fui para ela e tal. Mas eu, caramba, como é que ele já chega falando dele e tal? E aí depois ele falou assim: Rosane, aprenda, se você explica para a equipe como você tá, as pessoas às vezes querem encher o saco, vai encher menos. E depois daquilo, eu comecei a compartilhar até quando eu estava com cólica. Gente, ó, não é só porque eu fui no curso da Isa, não, mas eu chegava,
quem já trabalhou comigo sabe. Hoje eu tô com cólica. Ai, não vem, chega perto. Não é Então, mas tá e aí eu chegava certo! contando no outro dia, eu acho que os outros sabiam que eu tinha dado. Porque assim, a gente não dá para esconder, gente. Eu falo muito nos meus treinamentos o seguinte: eu vou tirar a blusa e vou deixar ali pendurada, que agora eu sou a Rosane empresária. Sabe? Não dá. É claro que você não tem Não que. Quando fala assim, levar para problema pessoal, você tá puta com o marido ou com o namorado, você não tem que descarregar em ninguém. Mas isso é em tudo, né? E nem do trabalho levar para casa. Mas você não consegue só. É uma pessoa só. Só que é uma pessoa só, tá? entendeu? Então, quando eu falo que a empresária precisa também uma bolinha lá, depois no final dessas montes de live, eu vou fazer um fluxozinho, hein, Bruna? Falando, eu, empresária, a minha sexualidade, né? Porque o autocuidado é isso tudo. É médico, Sim. entendeu? Então, a sexualidade, o que ela ajuda, na verdade, na gestão da empresária? Você já começou a falar, né? O bem humor, o bom É humor. isso, porque sim, o humor, O o foco, você sexo, falou foco também. Foco, o né? sexo, ele traz o hormônio da serotonina, serotonina. E é o hormônio da felicidade. Então, assim, é por isso que eu falei, eu brinquei. Quando a mulher está com a sexualidade dela em dia, ela fica muito mais disposta, entendeu? Porque ela mexe muito com os hormônios do corpo dela. Então, a sexualidade não é só o fato de você fazer sexo, tá, Rô? Isso é uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas. A Isso, sexualidade não é só sexo. Porque o carinho, o afeto, sabe? Você cuidar da pessoa que está com você, isso faz parte da sexualidade. Então, assim, se você é uma pessoa que você está vivendo num meio, né, onde você tem um namorado, ou um marido, ou uma namorada, o que for, que tem um envolvimento, que tem um amor mesmo, sabe? Que rola um companheirismo, que rola carinho. Você fica mais disposta, você se sente mais amada e as coisas fluem com mais naturalidade. Então, a sexualidade em si não é só o ato sexual, sabe? Às vezes você pode ter um contato, ficar ali de conchinha, horas na cama com o marido, com o namorado, sei lá eu, com quem for, e aquilo vai te trazer paz. Sim. Aquilo vai te trazer tranquilidade, entendeu? Então, e não teve uma relação sexual. Só aquele afeto, aquele carinho que rolou ali naquele momento, já transforma a vida da pessoa. É diferente da pessoa chegar em casa e é só briga, é só discussão, cada um arranca rabo daqui, arranca rabo dali. Essa pessoa chega no dia seguinte bem disposta para trabalhar? Não. E às vezes, se ela ficou ali só quieta na cama, de conchinha, conversando, sabe, curtindo aquele carinho, pronto, no dia seguinte ela está mais disposta, ela está mais animada para ela trabalhar. É claro que o fato do orgasmo, do homem e da mulher terem o orgasmo, eles liberam muito mais serotonina. Então, isso faz com que eles fiquem muito mais dispostos, tá? Mas o carinho em si, aquele aconchego, aquela conversa, aquela atenção que você tem, isso já muda a vida da pessoa. Então, não é só a relação sexual. Ó, hoje, os lugares que eu fui hoje, eu fui fazendo pergunta pra galera, tá? E aí teve uma que você falou de orgasmo agora, aí ela falou assim pra mim, teve uma cliente minha e tal, que falou que comprou um brinquedinho e ela tá tendo mais orgasmo do que com o namorado. Tá? Isso é uma coisa que... E eu falei, vou levar pra Gabi nesse caso. Porque ainda existe um tabu nosso de brinquedinho, né? Sim. E aí, o que acontece, Rô?
Na grande maioria das vezes, as mulheres não conhecem o próprio corpo. Por quê? Porque a gente sempre ouviu dizer, tira a mão daí, menina, isso é pecado, isso não pode, aí não pode mexer. Então, as mulheres não foram acostumadas a se masturbarem. Diferente do homem, que o homem, já desde criança, ele começa a colocar a mão ali e todo mundo acha engraçado. Então, assim, você não vê... É na verdade, eu grande brinco com maioria... meu filho de manhã. Cadê o filhozão? Então, Ah, vai fazer xixi, que nem tu quer fazer xixi. Eu vou beber, botar a mão no teu filho pra ver se tá... É verdade. Pô, menina, não. Fecha essa o perna. homem é Guarda engraçado, agora isso, pra hein? menina não. E aí as mulheres não aprenderam a se masturbar, elas não aprenderam a conhecer o próprio corpo. Verdade. Então, elas têm... Por isso que as mulheres têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo. Porque nós, mulheres, não fomos ensinadas a conhecermos o nosso corpo. E aí, quando você não conhece o seu corpo, e você vai para uma relação sexual, você não consegue, na hora que você não tem a facilidade de ter o orgasmo, e você não consegue dizer para o seu parceiro, olha, vem um pouquinho mais para cá, eu gosto assim, pega aqui nesse lugar, aqui me dá mais tesão, ali me dá mais isso, porque você não conhece o seu corpo. Verdade, é. O homem, ele já conhece. E assim, o órgão sexual do homem, ele fica para fora. Então, é muito mais fácil para ele conhecer. O nosso é interno. Então, é muito mais difícil de você entender o funcionamento dele. Para você ter uma ideia, eu postei na minha página um videozinho que mostra o clitóris, como é por dentro. Ninguém faz a menor ideia do tamanho que tem o clitóris. Todo mundo acha que é só aquela coisinha que fica ali aparecendo na vagina da mulher. E não é. Ele é muito maior por dentro. Então, assim, existe uma região muito grande onde pode ser explorada. E não é. Porque ninguém sabe. E aí, o que acontece? Durante a relação, quando muito, né, o homem estimula aquela parte que fica aparente. Porque na grande maioria das vezes, os homens também não sabem que o clitóris é daquele tamanho. Também não querem ter trabalho. Pois é! E aí, o que acontece, Rô? O clitóris não é todo estimulado. Então, é mais difícil para a mulher ter o orgasmo. O vibrador, quando ele está em contato, a frequência do vibrador mexe com todo o clitóris por dentro. Ah, então por isso que ela tá gostando mais do brinquedinho do que Então, dela. aquela vibração, sim, aquela vibração que o vibrador faz, ele estimula toda a região do clitóris que está por dentro. Então, acaba sendo muito mais fácil a mulher ter um orgasmo com o vibrador. Entendi. E aí então, eu te pergunto, não seria muito mais fácil os homens aderirem a um vibrador durante a relação? Aí tem outra coisa que eu andando por aí hoje. Não facilitaria a vida deles? E não faria muita mulher feliz aí? E aí não daria trabalho para eles, né? Pois é, mas aí o que acontece? O homem acha que o vibrador é um inimigo dele. Isso numa relação conjugal, um brinquedinho, existe resistência. Eu fiquei sabendo de um caso, como é que você faria numa situação dessa? Uma pessoa foi comprar um brinquedinho. E aí veio brinquedinho de cor diferente da cor do parceiro, entendeu? Aí na hora de um brinquedinho ser uma brincadeira boa, o que é isso? Você tá querendo, um exemplo, se o cara é um negão, tá querendo branco, se o cara é branco, tá querendo negão, ele levou pro outro. A pessoa, não, comprei bem dessa cor. Quer dizer, eu acredito. Aí a pergunta para a dona Gabi é, como um casal, ó que legal, como um casal, no casal mulher, fala com o marido que quer um brinquedinho? Na verdade é assim,
É o tipo de coisa que, assim, a gente primeiro precisa entender um pouco de tudo que está acontecendo, né? Entre essa mulher e esse marido, em que momento em que eles estão. Porque se eles estiverem num momento de crise e ela realmente aparecer com um vibrador, ela pode acabar com o casamento dela. Principalmente se, aliás, tem uma cor diferente do dele, né? Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa entender em que momento esse casal está. Porque se o casal está numa boa, está numa vibe legal, é muito difícil dar um problema, entendeu? Entendi. Porque você vai água. conversar. E eu tô com uma tosse do cão. Aí... Quando os dois estão numa boa, você pode conversar tranquilamente com o seu parceiro, quando entendeu? Tá ruim, porque você conhece o marido que você tem. Tá ruim até o espirro que ele está espirrando. Né? Então. É por isso que eu tô falando. Aí, assim, de repente o casal tá no meio de uma crise. E eu vou indicar para ela melhorar o relacionamento dela com o vibrador, eu vou acabar com o casamento dela de vez, entendeu? Verdade. A gente precisa entender um pouco desse contexto para poder fazer a indicação de um brinquedinho dentro de uma relação. De uma relação. Então, é algo um pouco mais delicado, sabe? Não é uma coisa que eu vou indicar para todo mundo. Às vezes, assim, na brincadeira, quando a gente está só em mulher, a gente fala na bagunça. Mas é o tipo de coisa que realmente, dentro de um relacionamento, você precisa ter um pouquinho de cuidado para entender, para conhecer a outra pessoa. Se você pegar uma pessoa que é muito conservadora, um homem que é muito conservador, e você levar um vibrador para dentro da relação sem falar com ele, né, sem conversar antes, você pode causar realmente um grande conflito dentro do casamento, entendeu? Verdade. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar. Eu trabalho com produtos eróticos e eu falo para o pessoal, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entre em contato comigo. Porque aí eu vou conversar com a pessoa e vou entender um pouquinho do contexto do que está acontecendo, do porquê que ela está introduzindo querendo introduzir esse brinquedinho no casamento, no relacionamento. E aí sim a gente consegue dar uma dica melhor para a pessoa. Mas eu acho que sim. Me veio a cabeça agora aqui. Se o teu companheiro, parceiro, não aceita, compra o teu e deixa escondido. É que dentro de um casamento já fica um pouco mais difícil. Já imaginou você que abre o armário e pega o negócio dentro do armário? Vai dar uma confusão, né? Mas eu acho que, assim, a grande dica que eu poderia dar nesse caso é realmente você conversar com o seu parceiro antes de adquirir qualquer coisa. Sabe? Fala pra ele, tô curiosa, vi umas coisas na internet, vamos comigo num sex shop, vamos por curiosidade conhecer. Então, assim, traz ele para conhecer as coisas junto com você. Ou então, põe o site, chama ele para vir ver o site junto com você, sabe? E, lógico, tem que conhecer primeiro como é o seu parceiro, né? Porque aí é aquilo que eu falei. Se é uma pessoa que é muito conservadora, é um pouco mais complicado, realmente, da gente conseguir introduzir esse tipo de coisa no relacionamento. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil, sim. Vai começando devagarzinho também, né? Compra primeiro um barzinho, sabe? Vai falando. Tem muita coisa que você pode ir comprando. Você compra um olhinho, compra, sabe, um negocinho, e aí vai mostrando para ele, para o seu parceiro, que existem coisas diferentes que podem ser agregados ao relacionamento, sabe? É o que eu falo. O homem, ele prefere partir do princípio de que o Vibra é inimigo dele. Tem uma amiga minha que ela fala que o marido dela falava que
era o outro, que era o, sabe? Ah, pega o, qual era o outro que ele falava? Como é que era o nome? Concorrente? Pega lá, meu Pega o concorrente. Ricardão, sabe? Ricardão. Coisa do tipo, assim. E assim, é uma coisa que vai agregar tanto a relação deles, vai facilitar tanto a vida dele, porque às vezes o homem fica ali horas e horas tentando fazer sexo oral na mulher, ou tentando dar prazer para a mulher, e não consegue. E se ele agregar um brinquedinho, ele facilita muita coisa. Mas é puro falta de conhecimento, porque os homens também não conhecem o nosso corpo, não existe mulher igual, nós somos únicas, então não existe outra Rosiane, não existe outra Gabriela. O que é meu, o que é seu, e não é igual de mais ninguém. Então, assim, não tem como o homem saber, não é uma coisa que é um parâmetro, eu vou sempre ali que eu vou acertar. Não, porque você é diferente. E aí, às vezes, ele não vai conseguir fazer você chegar no orgasmo com a mesma facilidade que ele me faria chegar no orgasmo. E aí ele pode ficar ali horas e horas nessa tentativa e não vai conseguir, entendeu? Nessa brincadeira. E aí o que acontece? A mulher cansa, a mulher perde o tesão e aí ela passa a não sentir mais nada. Porque uma coisa é você ir para um sexo oral na mulher, você ir para uma masturbação na mulher, quando a mulher está com tesão. O corpo dela está em ebulição. Então, ele vai conseguir fazer com que ela chegue no orgasmo muito mais rápido. Agora, se ele fica ali 5, 10 minutos fazendo aquilo, o tesão dela foi embora. E aí ele não vai ter que só lidar com o orgasmo dela, ele tem que lidar com todo o tesão. E ele tem que começar tudo do zero. Porque a partir do momento que aquilo esfriou, não vai rolar, entendeu? E é uma coisa que, assim, é muito louca, porque hoje eu estava fazendo um atendimento e foi exatamente isso, sabe? A minha cliente não sabia que para ela chegar no orgasmo, ela precisava estar excitada. Então ela falou assim para mim, mas por que eu preciso estar excitada para chegar no orgasmo? Aí eu falei, porque senão você vai demorar muito mais para ter um orgasmo. Aí ela fez assim, de fato, eu fico cansada, ele fica ali mexendo, e eu não sinto nada. Eu falei, lógico, você não vai sentir. O teu corpo não está estimulado para aquilo. Então a coisa não vai acontecer, entendeu? Sim. A gente precisa para o orgasmo acontecer, a mulher tem que estar com muito tesão. E o tesão, ele não vai acontecer só ali na vagina da mulher. O tesão, ele pode vir de várias partes do corpo da mulher. Então, não é o fato dele estar ali estimulando a vagina dela que ele vai fazer ela ter tesão, entendeu? Uhum. Eu ainda comentei com essa minha cliente. Eu tenho uma outra cliente que ela sente tesão nas costas. Como é que você vai saber que essa mulher tem tesão nas costas? Verdade. Você entendeu? E ela não conhecer o corpo dela, ela não vai saber indicar isso pro parceiro. E o parceiro, ele pode até passar a mão ali nas costas dela, mas ele não vai estimular do jeito que ele precisa estimular para que ela realmente sinta tesão e consiga chegar no orgasmo. Então, o macete é você se autoconhecer e falar o que você quer para outra pessoa. Exatamente. E é esse o tabu que a mulher precisa perder, entendeu? Sim. A gente precisa, as mulheres precisam entender que não é errado você ensinar o homem como ele tem que fazer, como ele tem que fazer com você. Porque a partir do momento que você conhece, você consegue falar para ele como você gosta, e ele vai começar a fazer do jeito que você gosta. E aí, assim, dentro daquilo que você gosta,
ele pode ir descobrindo outras formas de te dar um orgasmo, de te estimular, entendeu? Agora, se a mulher não conhece o corpo, o homem não conhece o corpo dela, é muito mais difícil e demora muito mais, entendeu? Então você vai ficar ali, de repente, 15 minutos naquela brincadeira, não vai conseguir ter um orgasmo. Aí o que que acontece? A mulher finge o orgasmo, porque ela tá vendo que ela tá injuriada, o homem já tá injuriado, porque tá ali há muito tempo e a coisa não acontece, então ela resolve fingir e terminar com aquilo. Só que isso é triste. É muito triste a mulher fazer uma coisa dessa. A gente não precisa disso. Basta a gente se conhecer. Então é uma coisa muito simples de acontecer e muito fácil de se solucionar esse problema. Tem o lance da saúde também, as taxas de hormônio, essas coisas também, né? Sim, sim. É bom verificar. Sim, a mulher tem que estar sempre com os exames em dia, né? Pra gente saber se realmente não tem nenhum problema hormonal, porque às vezes tem, principalmente se a mulher já entrou na menopausa. Ela pode estar passando por alguma disfunção hormonal e isso faz com que o libido dela fique lá embaixo. Então, assim, ela precisa tratar essa parte hormonal para realmente estar bem. Quando você está bem, as coisas são mais fáceis de acontecer. Agora, não é porque você está com os hormônios em dia, que é fácil de acontecer, que a coisa acontece com facilidade, entendeu? Porque às vezes você vai pegar uma mulher que é nova, sabe, na faixa dos 30, 40 anos, e ela nunca teve um orgasmo e ela não conhece o próprio corpo. E ela não sabe indicar para o parceiro dela como que ele vai dar prazer para ela. Uma mulher de 30, 40 anos, literalmente, está subindo pelas paredes. Porque isso não é conversado. Tem coisas, assim, que eu acho que tinha que ser conversado desde pequenininho, né? Sexualidade. Sim, é educação sexual, financeiro, né? também vida financeira. Isso tudo tinha que ser, né? Eu não tenho uma educação. Deveria ser uma matéria obrigatória na escola. Isso, isso. Porque você ensina, passa a ser uma coisa natural, passa a ser uma coisa normal para as pessoas e todo mundo passa a conhecer. E hoje ninguém se conhece, ninguém sabe como é. É o que eu falei. Você já viu um clitóris por dentro? Você sabe como é um clitóris por dentro? Ninguém pensa nisso. Só a Gabi. Não. Mas eu vou te falar que eu também não sabia. Eu também não sabia. Eu aprendi com os cursos que eu fiz. Porque eu também não sabia que o clitóris era tão grande como ele é. Mas, Gabi, o que acontece? Quando eu levei o link de gestão empresarial com sexualidade, as pessoas, nossa, o que tem a ver? Tudo tá ligado, sabe? Entre a gente, se não tiver... Sim. Entendeu? Então as pessoas, assim, isso tudo me veio despertar quando eu tô aí em busca do meu autocuidado, porque até então eu achava que autocuidado era só ir no cardiologista uma vez ao ano, né? Era o que eu e meu esposo fazíamos, o nosso check-up. Uma vez ao ano, cardiologista. E mulher tem que ir na gineco para fazer preventivo. Sim. Abrir a perna para tirar o preventivo. E mesmo assim, às vezes, o preventivo, quando machuca, é normal. Não, tem que falar, vai devagar. Sabe? Sim. Então, assim, a gente é entubado algumas coisas pela sociedade que ninguém pesquisa. Então, tem que acontecer alguma coisa para te sacudir. No meu caso, foi o luto. Para, calma aí, autocuidado, né? Calma aí, deixa eu ir no médico. E, por exemplo, eu ia no endócrino muito só para emagrecer. Esse lance de taxas hormonais, que tem a ver com o meu humor, tem que ver isso. E aí o humor, aí vai lá. Como eu trabalhei muito tempo em RH, eu sempre tive valorização do profissional. Então é isso que eu estou trazendo para o negócio, a valorização do dono da empresa, né? Do gestor. Sim. Então está tudo ligado, está tudo encaixado. Então, minha emoção está junto sim com minhas taxas do meu hormônio, mas que também está influenciando minha sexualidade, que está isso. Então, assim, não adianta querer só buscar capacitação profissional se você é ótimo ali.
não conhece teu clitóris. Entendeu? Porque assim. Rô, você quer ver uma coisa que mexe demais com a mulher, principalmente com a libido da mulher? Tireoide. Sim. Isso eu já ouvi, uma cliente falando. Não sabe. Tireoide e também menopausa, né? Menopausa, sim, a menopausa é uma coisa que tira muito mesmo. Mas a tireoide. Tomando os remédios, se tratando, né? Sim, você tem vida normal. Eu acho o seguinte, teve uma vez, tá me vindo agora, né? O pessoal, assim, nordestino, o pessoal de roça, a mulher era tratada, pior ainda, né? A gente era um objeto sexual do homem, né? E com o tempo mudou, né? E eu acredito que tem que mudar ainda mais. Eu acho que a nova versão da gente mulher é isso daí, que conversar, né? Eu acho que isso aí eu sempre conversei muito, porque não basta só falar assim, hoje não, porque não quero não. Não, hoje vamos conversar, ou vamos ficar de coxinha, como você falou, né? Eu acho que a mulher tem que expressar mais os sentimentos com o parceiro. Agora, quando também é uma mulher que não pensa assim, o homem às vezes pode ser à frente e a mulher também pensa que não, devido à criação. A gente é assim, mas porque a gente tem um porquê. Ou criação, ou né? Aí você tem que mandar a mulher vir conversar comigo, Rô. Já manda ela vir conversar comigo e resolver o problema dela. Mas é engraçado. Você sabe que tem um... Eu não tenho costume de atender homens. Mas muitas pessoas me chamam na internet para conversar e eu realmente acabei optando por me especializar em mulheres. Não sei se futuramente eu vou passar a atender homens ou não, ainda não decidi. Mas hoje o meu foco é trabalhar com mulheres. E aí, um dia desses, um cara me chamou... A gente tem homem aqui assistindo a live, hein? Então... Ele me chamou para conversar. 10. Porque para entender a mulher, né? Nada como... exatamente! Aí ele me chamou e disse, eu queria que você me desse uma dica com a minha namorada. E ele ele deve ter, acho que uns 68 anos, mais ou menos, 64. Eu não me recordo exatamente quantos anos ele tinha. Ele falou, eu comecei a sair com a minha namorada e no segundo encontro eu dei uma lingerie para ela. Ela terminou o namoro. Aí eu falei, Cássia, mas você quer o quê? No segundo encontro com a namorada, você vai dar uma lingerie para ela? Eu falei, se você não conhece ela é uma pessoa de mais idade, ela às vezes não vai aceitar isso, porque ela vai entender que essa lingerie, você já está chamando ela para ir para a cama com você, e ela é uma pessoa mais conservadora. Então, para ela não vai... Eu entender a mesma coisa, tá, Gabi? Não quer dizer isso, pois não. Então eu falei para ele, cara, você não tem nada. Né? Porque, caramba, você tá dando uma lingerie pra sua namorada? Não, pra que pior você tá ainda, se já teve alguma coisa e ela não usa aquele formato de calcinha, já vai achar que gostou da minha calcinha, queria que eu usasse essa calcinha. Aí ele, eu achei que eu tava arrasando no presente, fui lá, comprei uma lingerie toda bonitona pra ela. Eu falei, meu Deus, meu amigo, mas não é assim que a banda toca. Eu falei, se você não conhece ela, a ponto que é o segundo encontro deles, vocês não se conhecem direito, você não sabe como ela é. Como que você dá uma lingerie para ela no segundo encontro? Falei, com certeza ela entendeu isso, que você já estava chamando ela. Pode até ser que a gente que sim, que o homem não vai dar uma lingerie para a mulher se ele não quer ver a mulher com a lingerie, né? Só que eu falei para ele, você não conhece ela, então assim, você não tem intimidade para dar essa lingerie para ela no segundo encontro. Então você realmente precisa conhecer um pouco mais dessa mulher que está com você para
para você dar um presente desse. E aí é o que você falou. De repente o cara vai lá e dá uma calcinha fio dental para ela, e ela é uma mulher que só usa calçola. Ela achou cão aquilo, né? Fudeu, O que ele tá pensando? Quem sou eu, Ele falou, me botou dela pra correr com a lingerie e tudo. Eu falei, tá na cara, né? Falei, você vai na casa dela levar uma lança pra ela? O que você tá dizendo pra essa mulher, gente? Ai, meu Deus. O agradar dele, verdade. Eu falei, você foi muito avançado para um relacionamento que ainda não tinha essa intimidade toda. E no fim, assim, ele foi tentando, eu dei outras dicas, ele foi, conversou com ela, conseguiram reatar, se encontraram mais algumas vezes, mas falou, olha, Gabriela, eu desisto, ela é muito certinha. Ele falou, não pode pegar. Tá vendo? Eu falei, se a mulher não pega na tua mão, eu falei, ela vai aceitar uma lingerie tua no segundo encontro. Ele falou, eu vou jantar na casa dela. Ele falou, eu vou pegar na mão dela, ela tira a mão. Ele falou, não tá rolando. Eu falei, manda ela vir falar comigo. Ele não quis mandar ela vir falar comigo. Acabou perdendo a namorada. Mas vem cá, Gabi. Você, tipo assim, faz também de casal? Por exemplo, se alguém está assistindo essa daqui, aí quer melhorar, porque às vezes também o casal pode não ter comunicação, né? Todo mundo que está 20 e poucos anos junto, igual que eu estava falando, a gente já se conhecia até nem olhar, mas eu gostava de falar. Mas fala. Mas nem todo mundo, né? Tem uma Rosane doida da vida, né? Que quer ouvir, quer falar. Às vezes tem. Você quer uma coisa que, Rô, é muito comum, a mulher ficar passando vontade, casal, marido e mulher, os dois estão na cama, a mulher está com vontade de transar, mas ela não tem jeito de chegar pro marido e falar, eu quero. Faz o lance do pé que eu falei. Faz o pé, vai lá com o pé macio, começa a coçar ele com o pé macio. Começa a machucar. É nele que dá certo. Eu já dei muita porrada no saquinho. Devagarzinho. Mas é o tipo de coisa que realmente acontece muito. Tem muitas coisas dentro de um relacionamento que são coisas muito loucas, são muito fáceis de se resolver, sabe? Por outro lado, o homem reclamava que ele só ele que procurava a mulher, que ela nunca vinha procurar ele. Então ele falou, às vezes, você vê como é que é? A cabeça do ser humano é muito maluca. E aí um outro, se visse mulher procurando, podia achar. Mas por isso que você tem que tentar entender a pessoa, né? Exatamente. Muito. É diálogo, não tem jeito. A gente tem que conversar. O diálogo faz parte do relacionamento. Se você não conversar com a pessoa com quem você está casado, com quem você mora, como é que você vai entender essa pessoa? Então, o diálogo faz parte do relacionamento. A gente realmente precisa conversar muito com a outra pessoa para entender, porque às vezes são coisas tão simples de se resolver, sabe? E que ficam por anos ali, rondando a cabeça dos dois, e que bastaria ali 2, 3 trocas de palavra e você teria resolvido isso, sabe? Me veio uma coisa aqui no coração, me deu vontade de falar, né? Eu namorei meu esposo 8 anos antes da gente casar. E aí, ele filho de nordestino, eu sempre muito grudenta, né? Então eu falava, eu te amo o tempo todo, né? Eu te amo, te amo. Aí teve uma época no nosso namoro que eu queria ouvir o eu te amo, sabe? E aí você parou de falar. Mas antes de eu parar de falar, claro que eu externalizei. Mas nem todo mundo é a pessoa de externalizar sentimento. E ele já era... Sim. Eu não quero mais saber, só eu falo, não estou aguentando mais isso, eu quero... Vamos terminar. Aí ele chorando e falou, mas Aninha, me explica como é que faz isso pra gente falar, porque eu venho de uma família que eu não ouço eu te amo.
né? E eu falei, tudo bem, mas eu já tô te 4 anos, tá? Você acordar 4 anos namorando, te ensinando. Ele, tá, eu quero aprender, eu vou mudar. E realmente mudou, sabe?